Ope! Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Bora Historiar. Eu sou o professor Santos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga sobre a Idade Média. Nós vamos hoje para o nosso quarto vídeo e vamos falar sobre a organização do feudo. Essa Europa Ocidental que foi fragmentada entre vários pequenos reinos, que foi se organizando entre vários pequenos senhores, ela teve um formato muito peculiar, que é o feudalismo. E esse é o nosso assunto da aula de hoje. Mas antes de iniciarmos esse conteúdo, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar aí seu like, dar uma força aí para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube. Galera, vamos lá. Então nós fizemos toda aquela construção desde a queda do Império Romano Ocidental, em que os povos bárbaros germânicos foram se descentralizando o poder na Europa Ocidental, com a relação de suzerania e vassalagem. Isso foi crescendo cada vez mais. Teve um dos povos que acabou sendo um pouco diferente dos demais, que ficou um pouco forte, que foi o povo franco. Tem aula sobre eles aqui no canal. Mas a característica da Europa Ocidental durante o período da Idade Média foi o feudalismo. Então, feudo significa terra e o feudalismo, a terra é o mais importante. Então, quem detinha terra, quem era proprietário de terras, quem tinha posse de terras, tinha grande poder, porque a agricultura era a principal fonte econômica. Não só qualquer agricultura, era agricultura de subsistência, pois passávamos por um período de grandes invasões, guerras, grandes momentos de dificuldades para o ambiente urbano. Então o pessoal sai do ambiente urbano, foge para a área rural, e na área rural ele encontra um grande senhor proprietário de uma grande extensão de terra. Essa pessoa que sai da cidade, que vai para o campo, ela está em busca de proteção, pois está muito perigoso viver nos ambientes urbanos. São muitas invasões, muitas guerras, e aquele senhor que tem aquela terra, ele pode lhe oferecer segurança. Lhe oferecendo segurança por meio do seu exército particular, por meio de um castelo com muros em que pode acolher quando há uma invasão, quando há uma guerra. Então, esse senhor feudal acaba recebendo as pessoas que saem da cidade e que estão em busca de proteção, mas não sem antes cobrar-lhe por isso. E essa pessoa então que chega até essa grande propriedade rural, ela acaba se tornando servo. Ela vai trabalhar para o senhor feudal. Ela vai pagar essa proteção por meio do seu trabalho. E essa é a característica do sistema feudal. Nós temos aqui uma pirâmide social muito bem clara nas suas classes sociais, em que não há mobilidade social, em que o senhor feudal acaba sendo o dono e o responsável por tudo que está na terra, e o servo é a sua mão de obra. Dentro do sistema feudal, nós temos o próprio feudo como sendo a propriedade em que o senhor vai ter todo o domínio nela. E ela está dividida em algumas partes, e essas partes se chamam manso. E esses mansos são importantes para nós entendermos a lógica do sistema feudal. Então o manso está dividido em praticamente três partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial, como o próprio nome diz, é onde o senhor feudal mora. Ele, sua família, seus agregados, os membros do clero, que são os membros da igreja, que são muito importantes neste período de Idade Média, eles moram então no manso senhorial, que é a parte mais nobre da terra, é a parte mais fértil, é onde está o castelo, onde estão as grandes construções, é onde se encontra o forno para fazer pão, por exemplo, é onde está o moinho, é a parte principal. A outra parte chama-se manso servil, e como o próprio nome diz, é onde os servos moram. Já é uma área não tão nobre, não tão fértil, mas onde o servo pode ir lá morar, e lá morando ele consegue ter uma vaquinha de leite, uma plantação de milho, consegue plantar algo para ele sobreviver. E isso ele faz em troca de proteção e também trabalhando para o senhor feudal. Manso servil, então, é onde os servos acabam ficando. E tem o manso comunal, que o próprio nome dá uma dica, era comum a todos. Comum a todos, pero no mucho, senhor. Comum a todos é o manso comunal, onde geralmente se extraía a madeira, a caça. Mas quem é que faz caça?
Quem é que tem tempo livre para poder passear num bosque? São os familiares do senhor feudal, não é o servo não é. E veremos isso hoje, que ele não tinha tempo para o seu lazer. Essa é a estrutura de um feudo: manso senhorial, manso servil e manso comunal. Outra coisa importante que você tem que saber é com relação às obrigações que o senhor feudal exigia de seus servos. Como eu falei anteriormente, ele deixava a pessoa morar na sua terra, mas não sem antes explorar a sua mão de obra, de lhe tornar servo. E deixa eu contar uma coisa pra você, fala bem baixinho aqui, ó. O senhor feudal é um maníaco por tributos. Ele é louco por impostos, maníaco por tributos. E isso fez dele um grande explorador da mão de obra servil. Que merda, hein? Sabia não? Ele criou várias taxas, vários tributos que acabava prendendo o servo à terra. Ele, mesmo sendo um homem livre, não sendo um escravo, ele está vinculado ao senhor feudal por meio das suas obrigações tributárias feudais. Existem várias, tá? São inúmeras, mas eu trouxe algumas aqui para que nós possamos ter como exemplo, e são aquelas que são mais cobradas em processos seletivos, no Enem, em vestibulares. Então, as principais que nós vamos falar é sobre a corveia, a talha, banalidades, a mão morta e o vintém. A mão morta é uma curiosidade, a mão morta, mas a corveia, ela é muito importante. Olha só o que é a corveia. Uma semana tem 7 dias, certo? 7 dias. Um dia é para a igreja, é o domingo. Então o domingo o servo não trabalha porque ele está guardando um dia santo. Sobraram 6 dias. Desses 6 dias, 3 dias o servo teria que trabalhar lá no manso servil. Bah, professor, assim fica difícil. Era no manso senhorial que o servo pagava a corveia. Lá na terra do senhor feudal. Ou seja, o senhor feudal não trabalha, não põe a mão à terra. Depois nós vamos ver uma divisão da sociedade que a própria igreja católica trouxe. Existiam aqueles que trabalhavam, aqueles que oravam e aqueles que guerreavam. Então quem trabalha, quem põe a mão na terra é o servo. Então ele vai lá no manso senhorial e vai plantar, cultivar lá no manso do senhor. Dos 6 dias que sobraram, 3 ele já não trabalha para ele trabalha para o senhor feudal. Dos outros 3 dias que sobraram, ele vai trabalhar na sua terra. Então o imposto da corveia é ele trabalhar e dar a sua mão de obra lá no manso senhorial. Dos 3 dias que sobra para ele trabalhar na sua terra, então ele vai produzir para a sua família. Mas vocês lembram que o manso servil não é o mais produtivo, porque a terra não é a mais fértil, então já vai produzir bem menos. Desse bem menos, ainda existe o outro imposto que chama-se talha. A talha. A talha, então, é um corte na sua produção. Ele vai ter que tirar 1/3 do que ele produzia e entregar para o senhor feudal como tributo. Então ele já produz pouco porque a terra não é tão fértil, só tem 3 dias para trabalhar na terra dele, tem que ter a subsistência dele e ainda 1/3 ele entrega para o senhor feudal. Outro imposto também, chamado banalidades. Veja, acompanha comigo. Quem é o dono do feudo? O senhor feudal. Quem é o dono de tudo? O senhor feudal. Quem é o dono das ferramentas? Quem é o dono do moinho? Quem é o dono do forno? É o senhor feudal. Então, para que o servo utilize essas ferramentas, utilize essas tecnologias agrárias, ele vai ter que pagar um tributo. E esse tributo chama-se banalidades. Então, eu preciso moer o meu grão, paga tributo. Assar o meu pão, paga tributo. Lembrando que aqui o tributo eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de moeda, eu estou falando de in natura. Produtos que eram pagos para compensar a sua moradia dentro do feudo. É pago em produtos agrícolas. Este é o produto. O outro então chama-se o vintém. O vintém é o dízimo da igreja, que era entregue então para a igreja, porque os membros do clero também não trabalham na terra. Eles são responsáveis pelas orações e ele precisa comer. E para comer, então, ele recebe o vintém como o seu tributo, que é por meio de alimentos. E o mão morta eu trouxe como curiosidade aqui para nós, por exemplo, quando morre o chefe da família do servo, para que os seus descendentes possam continuar na terra,
tem que pagar um tributo, mão morta. Para que a igreja possa fazer o enterro, fazer lá a parte religiosa do enterro daquele servo, paga também a mão morta para a igreja. Então vejam que a vida do servo está muito complicada, está muito difícil. Ele na cidade corre risco de vida, no campo é extremamente explorado. Eu não estou suportando mais. Mas ainda está valendo a pena para ele, porque pelo menos ele tem um lugar para viver, com segurança de um exército do senhor feudal, e ele consegue ainda ter um alimento para a sua família. Esta é a característica do sistema feudal. Aquela pirâmide que eu falei pra vocês foi um próprio bispo da Igreja Católica, eu não vou saber falar o nome dele, pronunciar, mas tá aqui, ó, Aldebaran de Leons. Provavelmente eu falei errado, tá? Mas essa divisão da sociedade em três, entre aqueles que guerreiam, aqueles que oram e aqueles que trabalham, dizendo que isso era uma escolha divina, de que a própria divindade havia dividido a sociedade assim. E se eu nasci servo, eu preciso me contentar em ser servo, porque esta foi uma escolha de Deus. E eu vou ser obediente a Deus para eu obter a minha salvação, eu vou trabalhar para o meu Senhor. Esta divisão que a Igreja Católica fez, ela legitimou o poder do senhor feudal, ela legitimou a exploração do próprio feudalismo. Então é muito importante nós entendermos isso, porque a Igreja Católica fez esse papel importante de mediar os conflitos sociais, de fazer com que o sistema feudal se perpetuasse há muito tempo. Vai ter aulas lá na frente, que esta forma de organização social será contestada. Inclusive estes comportamentos da Igreja Católica serão contestados por próprios membros da Igreja Católica, como é o caso de Martinho Lutero, mas isso é outra história que nós veremos lá na frente. Tá bom. O importante agora aqui saber é que ela é uma sociedade estamental, como está, fica, ou seja, não há mobilidade social, e aqui cada um tem a sua função determinada na sociedade. Os belatores são os que guerreiam, e quem guerreia é nobre. Os oratores são os que oram, os membros da Igreja Católica. E os laboratores são os que trabalham, aqueles que põem a mão na terra. A divisão feita pela própria Igreja Católica. Então, com relação à economia feudal, a agricultura de subsistência é a principal característica. Não temos aqui uma relação comercial frenética. Lembra que todo mundo saiu da cidade, está muito perigoso, o êxodo urbano foi muito grande, o pessoal foi para o campo, chegando no campo, cada um vivendo no seu feudo. O feudo ele é autônomo, ou seja, ele põe os seus tributos, ele cobra a sua lei, o feudo se auto-administra, o feudo se autossustenta, ele põe o seu próprio sustento em funcionamento, ele é um organismo fechado que dentro dele ele sobrevive. Neste período não há uma relação comercial frenética com trocas comerciais, não há ainda. Ocorrerá no finalzinho da Idade Média com o surgimento da burguesia e com os excedentes agrícolas surgindo, mas ainda não. Então a agricultura de subsistência é a principal economia do sistema feudal. E nós podemos colocar também que já no finalzinho da Idade Média, na crise do sistema feudal, com as tecnologias surgindo, com as guerras diminuindo, começou a ter um excedente de grãos. E também um excedente populacional, morreu menos pessoas em razão de menos guerras. E este excedente populacional, que ocorreu principalmente pela diminuição das guerras, esses excedentes agrícolas, que ocorreu principalmente por causa das tecnologias que começaram a surgir, como é o caso do arado, em que melhorou a produtividade agrícola, começou a sobrar alimentos e começa a surgir um excedente agrícola. E esse excedente agrícola dá aí início a uma retomada do comércio. Ainda por enquanto sem moeda, se dá por meio do escambo, trocas in natura de produtos, mas logo logo voltará ao comércio, principalmente depois da Quarta Cruzada. E as cruzadas são outra história também que veremos na aula que vem. No mais, senhoras e senhores, fico grato pela sua atenção, nos veremos aí no próximo vídeo, fiquem com Deus, tenham todos aí um excelente estudo e comenta aí no vídeo o que você achou da aula, se isso vai te ajudar para suas atividades aí no seu colégio. Esse assunto é estudado no 7º ano, também é estudado aí no 1º ano do ensino médio. E um abraço, fiquem com Deus.